É a partir dos sonhos que surgem as grandes conquistas. Vestibular Unicampus de Erechim. O seu sonho começa hoje. Inscrições abertas. O curso de Direito promoveu, de 11 a 16 de maio, o 14º Fórum de Estudos das Ciências Jurídicas e Sociais. Em virtude da evolução da sociedade e de suas instituições, o Fórum procurou abranger as mais diversas áreas do conhecimento jurídico e social. Com isso, tornou imprescindível o debate e a troca de informações entre os palestrantes, o público acadêmico, bem como de profissionais do direito. Uma série de razões tem contribuído para que casamentos se arrastem em seus processos de dissolução no Brasil. Eliminá-las poderia trazer, além da agilidade, menos traumas aos casais, segundo o advogado e professor da PUC, Rolf Hansen Madaliano, especialista em direito de família. Não existe mais culpa na separação judicial? Como é que é isso? Olha, culpa a gente sempre tem, né? Aliás, alguém até já disse, olha, numa relação conjugal, num casamento, todo mundo é culpado, sempre os dois são culpados, não existe um culpado e um inocente. Mas se eventualmente alguém disser assim, que não fez absolutamente nada no casamento, foi inocente em todos os sentidos, no mínimo ele foi culpado por ter escolhido o mal. Ou seja, essa culpa, que é a culpa das nossas escolhas e a culpa das relações que a gente mantém no casamento, elas não podem servir de base para o fim do casamento. Porque, em verdade, isto é uma coisa antiga, do tempo em que nós não tínhamos o divórcio, e já se tem o divórcio no Brasil há mais de 30 anos, era do tempo em que os casamentos eram indissolúveis. Hoje em dia, esta realidade está bastante modificada. Os casamentos podem ser dissolvidos, são dissolvidos, e quanto menos traumático for essa dissolução, evidentemente que será melhor para a família e será melhor para o marido e para a ex-mulher, que preservam pelo menos um pouco da dignidade familiar que tiveram pelo tempo que durou esse casamento. Já o procurador de Justiça e professor da Univale, Universidade do Vale do Itajaí, Paulo de Tarso Brandão, ao falar sobre os direitos fundamentais, disse que uma das alternativas para uma sociedade mais justa nasce no meio acadêmico. Esse debate é absolutamente importante, eu acho que exatamente começa aqui, no meio acadêmico, né? Nas novas gerações, nos estudantes, né? que tem a melhor possibilidade de fazer uma construção, e muitas vezes aqueles que já estão sedimentados nas suas profissões, etc., fazem disso às vezes até uma guerra de posições, etc., e isso não é bom, isso não funciona. Então aqui eu acho que o debate pode daqui render frutos, sim, e é preciso que a gente chegue a isso, porque os direitos fundamentais estão aí, e eles só serão efetivados à medida em que nós pretendemos efetivar. Não adianta nada termos uma Constituição, por si só ela não modifica nada. O processo cautelar foi outro tema analisado durante o Fórum do Direito e se constitui num instrumento muito utilizado, conforme o professor Márcio Lousado Carpena. E a conclusão que se tem ultimamente retirado do tempo do processo vem em dois sentidos. O primeiro deles é que é utópica a ideia de que eu posso ter um processo judicial rápido, efetivo, imediato. Jamais teremos isso. Não só no Brasil, como em nenhum lugar do mundo, salvo se nós abrirmos mão de uma coisa chamada Estado Democrático de Direito. Por quê? Porque dentro do Estado Democrático de Direito, dentro do devido processo legal, eu preciso desse tempo para desenvolver o processo, eu preciso de garantias para o contraditório, para a ampla defesa, eu preciso propiciar que as partes tenham um tempo para se defender no processo. E isso, então, passa a ser da essência da atividade jurisdicional, e por isso que o processo vai demorar. O que não é razoável, no entanto, é que um processo demore 10, 15, 20 anos. E aí, algumas alterações têm sido realizadas na legislação vigente, a ponto de propiciar que haja uma maior efetividade.
Delação premiada e construção da sentença penal foram os temas abordados pelas advogadas Camille Helz de Lima e Nathalie Ribeiro Plett, professoras da Fundação Escola Superior de Defensoria Pública e da Escola Superior de Advocacia do Rio Grande do Sul. Bom, nós temos vários sujeitos que atuam no processo penal. O Ministério Público, que é aquele responsável pela construção da hipótese acusatória, ou seja, aquele sujeito que vai noticiar, vai narrar um crime, um fato criminoso, imputar esse crime a uma pessoa, e se vai construir durante todo esse processo a prova, para que ao final se afaste ou não a presunção de inocência, a qual todos nós somos protegidos por essa garantia constitucional, e o juiz tenha condições, então, de sentenciar, de proferir uma decisão, confirmando ou não confirmando essa hipótese acusatória, absolvendo ou condenando o réu no processo penal. E para isso a gente precisa da participação de todos os sujeitos processuais e principalmente de todas as garantias processuais na formação dessa prova penal para fundamentar uma decisão. A delação premiada é uma ferramenta válida dentro da justiça nos dias de hoje? Sim, a delação premiada está prevista no nosso ordenamento jurídico desde 1990, com o advento da Lei dos Crimes Hediondos. Desde então, mais 6 legislações trataram do tema. Então, há mais de 18 anos a delação existe no Brasil. Só que hoje ela ocupa um valor importantíssimo no processo penal brasileiro e causa um frisson, porque todos os defensores e todos os réus querem delatar. Para quê? Para receber uma recompensa que vai, inclusive, com uma isenção de pena. Então, ela é válida, apesar de existir diversos pontos em que ela se choca com direitos e princípios constitucionais. Profissionais liberais e o Código de Defesa do Consumidor. Este foi o tema abordado pelo advogado e professor da Universidade Federal de Pelotas, Fabrício Zampronha Matiello. No tocante aos profissionais liberais, médicos, advogados, engenheiros, dentistas, fundamentalmente, o Código de Defesa do Consumidor estabeleceu uma exceção. Ou seja, enquanto a regra geral diz que a responsabilização por danos não depende da existência e da prova da culpa, no tocante aos profissionais liberais, diz o contrário. É preciso que a vítima demonstre a ocorrência de culpa, faça a prova judicial da ocorrência de culpa, para que então o profissional liberal seja responsabilizado pelos danos praticados contra o cliente, contra o consumidor. A coordenação do Fórum do Direito e a presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, subsecção de Erechim, falaram da importância do evento para acadêmicos e profissionais do direito. É um evento que se iniciou com a primeira turma de Direito e foi um sucesso, como as edições anteriores, proporcionando aos acadêmicos e aos profissionais que participaram momentos de reflexão, palestras extremamente importantes, com temas polêmicos, temas atuais, e que fazem com que os nossos acadêmicos, os participantes que vieram de outras universidades e os profissionais, operadores do direito, pudessem colher e contribuem muito para a formação deles na sua vida acadêmica e profissional. Também cabe destacar que novamente realizamos o Encontro dos Egressos, que está na sua 7ª edição. Foi um encontro muito produtivo, muito divertido. Foi realizado no Campus 2 da universidade, uma integração através de uma atividade esportiva, com o auxílio do professor José Luiz Dalla Costa, coordenador da Educação Física, e fizemos, além dessa atividade física, também um almoço, procurando integrar, trazer de volta para a universidade os ex-alunos do curso de Direito. Eu acho que essa parceria vem desde o início da criação do curso de Direito e ela, há pouco, na minha gestão, foi coroada pelo selo OAB Recomenda, que é um selo de qualidade indicado pela OAB a todos os cursos de Direito que desempenham, de bom desempenho, que apresentam um grande índice de qualidade. E isso muito me orgulha, porque além de ser advogada, eu sou erechinense e não tive o prazer de fazer o meu curso nessa faculdade, porque ainda não tinha,
mas hoje me orgulha saber que o nosso curso de Direito está entre os 11 melhores do Estado e também entre as 80 melhores universidades do Brasil. O segundo ciclo do curso de História trouxe para o debate a vida e obra de Charles Darwin. O evento aconteceu entre os dias 25 a 29 de maio. O tema Evolução e História, 200 anos de Charles Darwin e 150 anos de A Origem das Espécies, norteou as 5 conferências promovidas durante a semana. O evento teve como destaque a presença de um monge indiano que falou sobre a visão hindu a respeito do evolucionismo. Primeiro, nós temos que saber, de acordo com esse hinduísmo, o nome verdadeiro Sanatana Dharma, o que significa nós ou eu. Nós ou eu significa o Atman, aquele infinito que está dentro de todo ser. Outras coisas como a mente, o corpo, são coberturas, cascas. Se nos concentramos nessas cascas e pensamos que essas cascas vão evoluir, isso é uma coisa diferente. O que evolui verdadeiramente é nosso conhecimento sobre nós mesmos. Outras coisas que estão acontecendo é por causa das ações que nós estamos fazendo, chamado karma. A passagem pelo Brasil, que durou cerca de 5 anos, marcou a vida de Charles Darwin. A opinião é do professor Ático Chassot, do IPA de Porto Alegre. Talvez o homem mais importante do ponto de vista de revolucionar a ciência. E comemoramos também os 150 anos da publicação do livro que mais incomodou, mais foi mal entendido e que suas consequências ainda hoje não são aceitas por muito, que é o famoso livro A Origem das Espécies. Bom, primeiro é preciso dizer que eu não sou darwinista, não sou talvez nem historiador da ciência, eu sou um divulgador da ciência. Mas talvez o ponto mais significativo que eu pretendo trazer nesta minha fala é algo que eu quase que ousadamente vou chamar de um novo Darwin. E a tese que eu vou mostrar um pouco é que talvez a passagem de Darwin pelo Brasil, particularmente pelo Pernambuco, pela Bahia e pelo Rio de Janeiro, e é preciso lembrar que Darwin passou no Brasil no começo e no final da viagem do Beagle, e a viagem do Beagle durou 5 anos, mas o que eu dizia é que talvez a passagem de Darwin pelo Brasil tenha sido mais importante que a passagem dele pela ilha de Galápagos. Nós sempre temos no nosso imaginário que foi no arquipélago de Galápagos que surgiu a origem das espécies. Provavelmente sim, foi muito importante. Mas qual é o significado da passagem dele pelo Brasil? Eu diria que a senzala brasileira deve ter mexido mais com Darwin do que Galápagos. Por quê? Darwin era de uma família há muito tempo anti-escravagista na Inglaterra. Vamos recordar que ele passou pelo Brasil em 1831, 1835, nós tivemos escravos até 1888. Ele ter visto escravos serem seviciados, filhos serem separados dos pais, lhe causou uma imensa dor. Eu diria mais, causou-lhe uma imensa compaixão, no pleno sentido dessa palavra compaixão. E daí perguntarão, o que isso tem que ver com a origem das espécies? Ora, a tese principal de Darwin é que todos nós tenhamos um ancestral comum. Portanto, entendo um ancestral comum, nós não poderíamos imaginar que uma simples diferenciação, por exemplo, na cor da pele, desse o direito a que uns escravizassem os outros, ou dessem o sacrifício de serem escravos dos outros. A conferência sobre a teoria da evolução de Charles Darwin, com o professor do Departamento de Genética da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Renato Zamora Flores, encerrou o segundo ciclo de estudos do curso de História.
A vida começou, por exemplo, com bactérias, e aí foram se transformando lentamente e acabaram dando origem a todos esses seres vivos complexos, inclusive os seres humanos que nós conhecemos. E a gente não precisa, para explicar a complexidade da natureza, de nada a não ser um determinado modelo de funcionamento das coisas vivas que é tão simples que pode ser transferido para computador. Hoje em dia já existe uma categoria de algoritmos. Algoritmo é aquilo que o computador faz, que se chamam algoritmos genéticos. O que fazem os algoritmos genéticos? Eles simulam em computador, né, o processo da seleção natural que o Darwin descobriu. E para que serve, por exemplo, um algoritmo genético? Serve, por exemplo, para a gente mostrar uma estrutura simples ficando mais complexa. Já temos circuitos elétricos que foram desenvolvidos com base em modelo biológico e até asas de avião que foram transformadas em asas mais eficientes com esse tipo de modelo. Para o coordenador do curso de História, professor Paulo Bittencourt, o ciclo de estudos quis trazer mais informações acerca de uma melhor compreensão da complexidade do surgimento humano. Talvez o grande ganho para o curso de História e para a universidade foi uma contribuição no sentido de que as ciências humanas, ao abordarem um assunto como o do nascimento e da obra do Charles Darwin, tem a possibilidade de transcender, né, ou ampliar a sua visão sobre a própria história, como ocorre com a disciplina de História, né, ou com a área do conhecimento de História. Então, sem dúvida, eu creio que para os alunos significa um grande ganho na medida em que a história da humanidade passa a ser vista de uma outra maneira, quando são abordados temas relacionados à evolução da vida, né? E aqui estamos falando da vida como um todo, e também a própria história da ciência. Então, eu diria que foi um evento que marcou muito a vida do curso de História e da própria universidade. Muitos alunos participaram, alunos de vários cursos, alunos de Química, inclusive, alunos de Pedagogia. O público geral, né, da cidade também interessado se fez presente. Outra coisa que eu gostaria de observar é a qualidade dos palestrantes, né? Todos os palestrantes eram palestrantes de alto nível, né? E o que fizemos foi tentar abordar a temática do darwinismo a partir de diferentes enfoques. Veja no próximo bloco. Repercute de forma muito positiva o recredenciamento da URI pelo Ministério da Educação. Veja o que dizem o reitor da universidade e o diretor-geral do campus de Erechim a respeito deste fato. É a partir dos sonhos que surgem as grandes conquistas. Vestibular URI Campus de Erechim. O seu sonho começa hoje. Inscrições abertas. OAB do Rio Grande do Sul presta homenagem aos ex-presidentes das subseções de Erechim e Getúlio Vargas com a entrega da medalha Leonardo Macedônia, que foi o primeiro presidente da ordem no estado. O ato, conduzido pela presidente da OAB Subseção de Erechim, Viviane Giacomini, teve lugar no Piscina Clube de Erechim e contou com a presença do presidente da OAB do estado, Cláudio Lamáquia. O evento foi prestigiado por um grande número de profissionais do direito. Entre os homenageados estavam professores e ex-professores do curso de Direito da URI Campus de Erechim. Nilson Paim de Abreu, hoje desembargador do Estado. José Francisco Spinelli, que foi presidente na gestão 83-84. José Plínio Rigotti, que foi presidente na gestão 87-88. Paulo Franklin da Silva, in memoriam, prêmio recebido pela esposa Valmir Franklin da Silva.
Luiz Felipe Miorando, in memoriam, prêmio recebido pela sua mãe, Dona Julieta Miorando, e o ex-professor Alexandre Lírio. O professor Glauber Serafini acompanhou a homenagem prestada a seu pai, Milton Serafini, que foi presidente da OAB de Getúlio Vargas. O presidente da Ordem dos Advogados do Rio Grande do Sul justificou a iniciativa da homenagem que está sendo estendida a todo o Estado. O que significa a OAB estar homenageando esses ex-presidentes das subseções? É um momento de marcante simbolismo para todos nós da Ordem, para os 75 mil advogados da OAB do Rio Grande, como disse, né? Porque nós temos poucos momentos de agradecimento. A Ordem, na sua história, agradeceu, na minha avaliação, pouco os seus ex-presidentes, né? E este é um momento ímpar que nós temos de agradecê-los, né? De dizer a eles do nosso reconhecimento pelos seus trabalhos, pelo que desenvolveram, pelas suas ideias e pela permanente disponibilidade que tiveram nas causas da OAB. E é exatamente este é o momento que nós estamos aqui para agradecer. Agradecer a estas pessoas que representam exatamente a grandeza da instituição OAB, as pessoas que deixaram seguramente lições éticas, lições de compromisso profissional e que fizeram esta verdadeira fortaleza que é a Ordem dos Advogados do Brasil, defensora da cidadania, defensora intransigente do Estado Democrático de Direito. Portanto, para nós isso representa muito. E para mim, pessoalmente, representa acima de tudo um orgulho muito grande, porque quando desenvolvemos esta comenda, quando tivemos a ideia da criação da comenda no início do ano de 2008, nós exatamente pensávamos nisso. Há um ano e meio atrás nós pensávamos nisso, que era chegado o momento de a Ordem agradecer aos seus ex-presidentes pelo trabalho que tinham feito. E isso nós estamos fazendo ao longo deste ano e meio em todo o estado do Rio Grande do Sul. E tivemos a oportunidade de hoje, aqui em Erechim, abraçar e agradecer pessoalmente a cada um dos nossos ex-sempre presidentes, como eu tenho dito. Todas as subseções serão homenageadas. Todas as subseções estão sendo homenageadas, nós tivemos já um número muito expressivo de subseções que já receberam esta homenagem, mais ou menos 70% das subseções já receberam a homenagem ao longo deste ano e meio, mas é que realmente o nosso estado é um estado muito grande e o número de subseções maior ainda. E é uma festa, é uma comemoração que ela precisa ser organizada. Não basta apenas uma visita da diretoria da OAB, uma visita do presidente da Ordem para que se faça a entrega solene desta comenda, da comenda Leonardo Macedônia. Ela requer uma organização, convites, portanto nós estamos dentro do possível, nós estamos organizando essas agendas para que todas as subseções recebam esta homenagem ainda antes, seguramente, do mês de agosto, que é a nossa Semana do Advogado. É grande a repercussão do recredenciamento da URI pelo Ministério da Educação. O conceito recebido coloca a URI entre as melhores universidades do país. Apesar do intenso frio sentido nos últimos dias, a comunidade acadêmica da URI teve seus ânimos aquecidos pela recente notícia recebida do Ministério de Educação e Cultura. Trata-se do resultado do recredenciamento da nossa universidade, que a coloca entre as mais conceituadas do país. Para isso, recebemos hoje o reitor da universidade, o professor Bruno Ademar Mendes, e o nosso diretor da URI Campus de Erechim, professor Luiz Mário Silveira Spinelli. Professor Bruno, o que significa o resultado desse recredenciamento para a URI, especialmente o conceito recebido? Significa para nós uma tranquilidade na condução da nossa universidade para os próximos anos, né? É apenas uma questão de tranquilidade, mas essa tranquilidade provém do quê, professor? Nós sempre propagamos à comunidade acadêmica, à comunidade geral, que a URI era uma universidade de excelência. Agora nós recebemos essa certificação do próprio governo, o que nos tranquiliza na condução para os próximos anos, inclusive a responsabilidade de manter esse conceito e, inclusive, melhorá-lo ao conceito máximo que é 5. Professor Luiz Mário, no início de março deste ano, a URI Campus de Erechim recebeu aqui a comissão designada pelo MEC para este recredenciamento. Como foi receber esta comissão, inclusive sendo o campus sede da universidade? Este era um momento esperado, um momento que vinha sendo anunciado há muito tempo, que nós deveríamos passar, que era aquele de recredenciar a URI. E havia um pouco de angústia, como é natural,
algumas inseguranças, embora nós tínhamos a certeza que o trabalho até aqui realizado era o melhor e que hoje nós somos considerados, sem dúvida nenhuma, como uma das melhores universidades gaúchas e brasileiras. Mas sempre é um desafio, né? E nesse particular a gente destaca todo o empenho da nossa comunidade acadêmica, dos nossos professores, dos nossos funcionários, dos nossos alunos, bem como da comunidade em geral, que soube mostrar aos avaliadores realmente o potencial que essa universidade tem no cenário das universidades brasileiras e, de forma especial, a URI Campus de Erechim, aqui no Alto Uruguai Gaúcho. Nós sabemos que os conceitos para recredenciamento vão até 5, professor Bruno. E a URI, uma universidade que pode ser considerada uma universidade bastante nova no cenário das universidades brasileiras, obteve já no seu recredenciamento um conceito 4. Nós gostaríamos de saber o que é que o Ministério de Educação levou em conta nesse momento e quais foram os pontos fortes avaliados na URI. Foram, na realidade, 10 dimensões analisadas. Nós conseguimos conceito máximo 5 na missão da nossa universidade, no plano pedagógico institucional, a nossa relação com a comunidade, a nossa relação com os nossos alunos, a nossa infraestrutura em laboratórios e, principalmente, a nossa sustentabilidade financeira. Isso é bastante importante e nós gostaríamos de saber agora do professor Luiz Mário o que, a partir dessa avaliação, se projeta para a URI, para os próximos anos, para as próximas décadas, porque nós temos certeza que a URI terá vida longa e tem tudo para ter uma vida longa no seio dessa comunidade regional. Sem dúvida, Lúcia. O lema é sempre continuar trabalhando, né, continuar superando os obstáculos, mas este é um marco histórico que tem que ser levado em consideração. Quer dizer, o recredenciamento nos remete agora a um novo desafio, que mais do que chegar a um reconhecimento, é de manter a universidade neste grau de qualidade de reconhecimento público. Nós sempre temos afirmado que mais do que os reconhecimentos oficiais, seja do Ministério da Educação ou qualquer outro órgão, o maior reconhecimento que uma instituição como a nossa pode ter é da sua comunidade, é daqueles que realmente usufruem dos seus serviços e que dão essa resposta tão positiva. Então, de agora em diante, temos mais tranquilidade para trabalhar, né, porque estamos aí sabedores do que aonde já chegamos, mas sem dúvida nos remete a uma responsabilidade ainda maior quanto aos desafios que estão por vir. Está, pois, de parabéns toda a comunidade acadêmica da URI, professores, funcionários, acadêmicos e principalmente toda a comunidade regional que se envolve nesse processo e que tem todas as forças da universidade projetando o desenvolvimento. Muito obrigado aos nossos entrevistados. Veja no próximo programa como foi a 18ª Semana Alto Uruguai do Meio Ambiente, promovida pelo Departamento de Ciências Biológicas da URI Campus de Erechim. Boa noite. A partir dos sonhos que surgem as grandes conquistas. Vestibular URI Campus de Erechim. O seu sonho começa hoje. Inscrições abertas.